Levante a voz. Conosco o Dr. Mauro Freitas, ortopedista, atende lá no IMDI Cardio Center, né, Dr. Mauro? Lembrando que o IMDI Cardio Center, destacando aqui, até abraço aí pro Dr. Marcos, né, cardiologista, Dr. Marcos, médico, destacando também do Centro Médico com Unimed e Amil para especialidade de cardiologia, consultas e exames, né? Também com Unimed e Amil, o IMDI Cardio Center. Mas Dr. Mauro está conosco hoje para falar de ortopedia. Boa noite, doutor. Boa noite, ouvintes da Rádio Indaiá, é um prazer estar aqui. Então, assim, a gente escolheu o tema que seria a fratura de estresse em membros inferiores, né? Então, assim, é um tema bastante prevalente. Depois Itajaí vai fazer uma deixa aí, uma pergunta. Mas, assim, por que eu escolhi o tema fratura por estresse? Porque é uma coisa que é bastante, até de certo ponto, em parte prevalente no consultório. E passa a ser despercebida até pelos colegas clínicos, né? E que estão nos hospitais, muitas vezes, que não têm aquela experiência, às vezes até o grau de suspeita. Então pode passar despercebido no caso desse. Então achei interessante abordar uma coisa rápida, não é muito complexo nem grande, é só para a gente alertar. Então, o que é a fratura por estresse? É um trauma, são vários traumas que muitas vezes vão se somando e que podem gerar, como já diz o nome, a fratura por sobrecarga daquela determinada região. Pronto. Isso seria mais ou menos a definição que é uma fratura por estresse. O estresse não seria a pessoa que está estressada, vai fraturar não é o osso, estresse psicológico, não. Não é O psicológico, estresse é um não. estresse local. É estresse muitas vezes por microtraumas, né? Na própria estrutura do osso. Exatamente. Né? Pronto. Traduzindo seria isso, a grosso modo. Então, isso pode ser causado no paciente atleta, por paciente atleta de alta performance, por excesso de impacto, né? Então, deixar isso bem claro, como também pode se desenvolver no paciente que não é atleta. Paciente muitas vezes sedentário, é comum muito mais em mulheres do que homens, né? Então, pelas questões hormonais, pelo excesso de peso, por alterações de ordem de falta de alongamento, questões posturais do pé e por aí vai. Aí são inúmeros os fatores que podem contribuir para um estresse naquele determinado osso, vamos colocar assim. E a região mais comum, por incrível que pareça, de fratura por estresse é a tíbia, que é a perna, é os ossos da perna, um dos ossos da perna, depois seguido do metatarso, que é aquele ossinho do peito do pé, que a gente tem, né, que compõe o peito do pé, a grosso modo no popular, que é o metatarso. E eu já tive casos de paciente chegar em consultório com dor e o que chama assim a atenção da gente é o seguinte... O principal sintoma é a dor. Dor, entenda bem disso. É dor e o paciente que não tem história de trauma. Então o paciente chega assim, doutor, eu tô aqui há 2 meses, vamos colocar 1 mês e meio, com dor no meu pé só anda muito inchado e eu tô com muita dor, não tô aguentando pisar, ponto. Aí você já pensa assim, alguma coisa tá errada, que não é comum isso. Uma coisa é você ter um edema no pé, digamos assim, vamos colocar assim para você entender. Uma coisa é você ter uma limitação importante funcional no pé e que o paciente não tem história de trauma. Então tem que se investigar. Tem gente, me permita, tem gente que confunde às vezes essa dor, por exemplo, na região do calcâneo, com um possível esporão. Já aconteceu isso? Acontece, porque na verdade você tem que definir o que é que está acontecendo com o paciente. Então dor no pé pode ter uma gama enorme de patologias que você pode ter a dor no pé. Aí você tem que saber, é uma dor na região anterior do pé, é uma dor na região posterior do pé, né? Na região de calcanhar, né? É uma dor na região plantar. Então aí vai depender da onde é a localização da dor, é que você vai ter uma noção de onde, o que é que patologia pode estar cometendo o paciente. No caso da fratura por estresse em específico, é a dor mais a nível do peito do pé, aquele pé bem edemaciado e o paciente com muita dor, sem história de trauma pregresso. Então aí você já... Ou seja, não teve já liga impacto. Já liga a lanterna e diz assim, aí você vai colher uma história desse paciente, você vai definir qual é o histórico dele de saúde e aí se investigar, fazer um raio-x, se o raio-x não for elucidatório, né? Aí já entra na questão de diagnóstico. Se o paciente não tiver um raio-x elucidatório, um raio-x que ajude, a gente vai lançar mão de uma ressonância magnética, porque muitas vezes um raio-x não se visualiza. O máximo que você pode ter a nível de raio-x... Isso pelo tamanho da fratura? Muitas vezes é disso. O paciente tem uma dor, vamos supor, há 2 semanas ou 3 semanas, digamos assim,
e você no raio-x está inocente. Você faz o raio-x aparentemente está normal, teoricamente. Aí vocês não, mas e aí? O paciente está com dor. Aí o que é que você faz? Eu, pessoalmente, faço o quê? Eu já lanço mão de uma ressonância, se o paciente, logicamente, tiver condições de fazer. Ou até mesmo a tomografia, que também dá indícios de edema ósseo na tomografia, aquela imagem bem branca, né, no osso, mais do que o comum, né, da densidade óssea, e aí chama atenção para uma lesão de fratura por estresse. Né? Com relação aos riscos, como são classificados aí os riscos da fratura? Na verdade, o que assim, é uma questão meramente de classificação, Edilson. Então, o que é que você tem assim? Baixo risco, alto risco. Então, isso é baseado na questão do osso que é acometido, da localização que é acometida, a questão da fratura. Por exemplo, a fratura de colo tem um prognóstico. A fratura de uma diáfise de um meio da tíbia é outro prognóstico. Então é só essa questão meramente de classificação. Isso aí é. Agora, lógico, a importância de uma fratura no colo do fêmur, ou uma fratura de região transtocantérica de fêmur, né, quadril, é um prognóstico que tem que ter mais cuidado do que uma fratura de perna, que é uma coisa que você tem como manusear ou até conduzir melhor, né? O senhor já falou que é mais suscetível até nas mulheres do que nos homens, exatamente. Mas com relação à faixa etária? Normalmente, isso aí atinge pacientes de terceira, quarta década de vida. Por incrível que pareça. Por quê terceira, quarta década de vida? Porque são pacientes mais ativos. Né? Você tem uma fratura por estresse, um paciente de mais idade é mais difícil. Você pode ter uma fratura por osteoporose. Né? No paciente de mais idade, que é por causa da perda de massa óssea. Mas no paciente, a fratura teoricamente por estresse, que é por a questão de excesso de atividade ou sobrecarga daquele osso, é mais comum no paciente mais jovem. Então, quarta década de vida, mais ou menos, terceira, dependendo do seu paciente atleta, terceira, quarta década de vida. Bem, o senhor falou aí da questão das mulheres, Edilson ressaltou agora. Isso. As mulheres também que não têm uma alimentação adequada à evolução do seu organismo, com o passar da idade, elas também estão suscetíveis a ter um estresse ósseo? Perfeito. As questões nutricionais, as questões hormonais, que é por isso que a mulher tem a maior prevalência, né? Questões hormonais, a mulher, querendo ou não, por incrível que pareça, por essas questões também de desordem hormonal, tem uma tendência a ganho de peso, a desordens de dislipidemias e alterações de ordem de ganho de peso. Então, isso aí é uma paciente que tem mais susceptibilidade à fratura por estresse do que o homem. Né? A região dos joelhos, a região óssea dos joelhos também está suscetível a um estresse dessa forma? Toda a região, Itajaí, de membro inferior é susceptível. Eu já tive paciente, por exemplo, vou citar um exemplo aqui rapidinho. Tem uma paciente de alta performance, né, que eu tratei uma fratura por estresse em tíbia, a nível de joelho. Por causa de quê? Agachamento. Aí você vai dizer, agachamento causa fratura por estresse. Por que causa fratura por estresse? Porque aquele osso ali está sob carga. Então, esse é o perigo do agachamento, muitas vezes. O músculo não trabalha só, né? Exatamente. Então, a articulação está em sofrimento. Então, se você pega um peso exagerado, além do que aquela capacidade que você está habituada, e você faz também um treinamento de forma bastante... Você sabe que tem gente que abusa, né? Então, faz um treinamento que era para ser X sessões, faz o dobro. Quer acelerar o resultado, exatamente. Né? Quer se precipitar, quer fazer o peso além, aí colhe um fruto. Agora, Ney Santana trazendo pergunta do ouvinte. Isso mesmo, o ouvinte ligou agora e disse que sente uma dor em apenas 2 dedos do pé, como se fosse um corte. Perfeito. Pode ser. Como se fosse um corte, dura pouco e depois fica boa, mas ela sente, de vez em quando, sente essa dor como se fosse um corte apenas em 2 dedos. Isso aí pode ser, pode não ser necessariamente uma fratura por estresse, mas pode ser uma que a gente chama de metatarsalgia de sobrecarga. O que é isso? É uma sobrecarga daquele pé na forma da pisada. Então, você está sobrecarregando determinado segmento, que normalmente acomete segundo, terceiro raio, que é o segundo, terceiro dedo do pé, a nível do peito do pé. Então, você já tem pacientes que tem o que chama de metatarsalgia de sobrecarga. O terceiro dedo do dedão para o mínimo? Do dedão para o mínimo. Então, normalmente, por exemplo, essas metatarsalgias, normalmente, acometem mais segundo, terceiro raio. Normalmente. Não é que somente, mas normalmente. Agora pode ter uma metatarsalgia de primeiro raio, pegando o quinto raio. Tem uma variabilidade dependendo do formato do pé do paciente. Agora é uma questão anatômica. Falando de tratamento, doutor, como é tratado esse problema? É isso. Na verdade, como você tem uma zona de estresse naquele osso, o que é que você tem que fazer? Repouso, como manda o figurino, né? Então, o que é que você tem que fazer com o paciente desse que tem uma fratura por estresse? Tire carga. Tirar a carga do membro. Então, você tirando a carga, aquele osso que está sob estresse, está com edema ósseo,
ele vai recuperar. Ele não, na verdade, você não tem uma fratura, deixar bem claro. A fratura por estresse, ela não é uma fratura que normalmente existe aquele desvio clássico da fratura do trauma. Ele existe o edema ósseo e a medular óssea dele está inflamada. Então ele sente dor para pisar. Então, você tirando a carga daquele membro ali, você basicamente resolve o problema. Você tira em torno de 6 semanas a carga do paciente e aí resolve a vida do paciente. O ouvinte fez até uma pergunta agora, dizendo o seguinte: se pode ser respondida essas dores em outras partes do corpo, tipo ele está com algum problema no pé e sente a dor na cabeça, em outra parte do corpo. Se pode ter uma dor reflexa. Isso. Aí existe, por exemplo, o paciente que tem patologia do pé e pode repercutir não exatamente pela patologia do pé, mas pelo fato da mudança de marcha, mudança de pisada desse paciente, pode refletir uma dor em quadril. Tá? Então isso aí é o que a gente chama de mudança de pisada, mudança de marcha desse paciente. Né? Doutor Mauro, já que estamos falando de dores, mialgias, de modo geral, no caso da parte óssea do corpo, nesse tempo frio, tem muita gente, a partir de uma determinada idade, inclusive antes da fase da terceira idade, ou da melhor idade, como se chama hoje, né? Tá advogando em causa própria. Não, que é isso, companheiro. Mas também serve pra você, que eu sei. Você tá bem mais pesado do que não tem dor, né? Tem gente que sente aquelas dores nos ossos no tempo frio, na época do inverno, e aí tem umas receitas antigas, aí a turma passava gasolina, passava querosene pra aquecer o local, dava massagem. Qual a grosso modo, de uma maneira mais generalizada, por que as pessoas sentem essas dores no período do frio? Na verdade, existem as questões de ordem circulatória, né? Então, quando você tem um clima mais frio, você diminui a vascularização naquela determinada área. E o osso também é vascularizado, exatamente. Né? Então você reflete muitas vezes essa questão de aporte sanguíneo diminui, né? E paciente muitas vezes que já tem uma artrite também, né? Você sabe que sofre muito com essa artrite, que eu chamo aqueles processos inflamatórios articulares, e o paciente que tem artrose. Que a artrose é uma osteoartrite, é causada pela osteoartrite. Então, esses processos inflamatórios normalmente têm uma relação maior com o tempo frio, né? Então, o paciente que tem, normalmente paciente idoso que já tem osteoporose, já tem artrose, artrite, articulações, sofre mais com o tempo. E aí aquecer o lugar somente resolve? Diminui bastante os sintomas, né? Mas não resolve o problema. Tem que dormir de meia, viu, Edilson? Então, de qualquer jeito, isso ameniza os sintomas. Agora, de qualquer forma, o que é que tem que se... Eu sempre bato aqui na tecla do paciente idoso, é realmente procurar o profissional, fazer uma avaliação periódica, não somente com o ortopedista, mas com o ginecologista. Exatamente. Também, né? A gente vê um uso abusivo de anti-inflamatórios pelos pacientes idosos, né? Também. É uma coisa que eu bato na tecla em consultório, eu digo, rapaz, não fique usando anti-inflamatório. A gente vê o paciente idoso aí com essa fábrica dos Sedilax, dos Standilax, dos diclofenacos da vida. Não, nada contra os anti-inflamatórios, não é isso. Quando é preciso, exatamente. Quando é preciso e bem indicado, não tem problema. Agora tem que ser indicado pelo médico e ter o cuidado com o paciente idoso, pelas questões renais, intestinais, etc e tal. Ok, doutor Mauro, nós agradecemos mais uma vez aí a sua participação aqui no Levante a Voz, segunda edição. Tranquilo. E até o próximo programa, né? Trazendo aí mais informações, é sempre bom, né? A gente vai também, ao mesmo tempo, a gente vai absorvendo, né, Itajaí? Agora que tirou suas dúvidas. Edilson, você também já sabe aí a origem. Fazer uma atividade física regular, né? Isso é importante também. Pra gente fechar só... Itajaí, tem que fazer atividade física, né? Rapaz. Fazer atividade física. Principais dicas. Isso. Ter cuidado do corpo, fazer um trabalho de condicionamento físico é importantíssimo. E para o paciente idoso, fazer fazer exercício de condicionamento. Então, hidroginástica. E não partir para fazer esse exercício sem uma orientação médica. Tem gente que, quando se fulano, você tem que fazer muita atividade física. Não, eu ando muito, sem tempo. Aí exatamente. Mas complicado. Exatamente. Você tem que ter não é somente andar, é fazer um trabalho localizado que ajuda. Não, mas eu digo, ele anda sem tempo. Ainda sem tempo. Ando muito, sem tempo, né? Aí dá desculpa. Caiu a ficha agora. Eu tenho andado muito assim, viu? Eu sei. Muito bem. Agradecemos mais uma vez, doutor Mauro, e até a próxima aí. Um abraço e boa noite a Santo Antônio de Jesus. Levante a voz.